Vamos virar a chavinha agora, sempre um tema muito importante, abordado aqui no nosso Farol de Limeira, o direito previdenciário, sempre explicado com muita tranquilidade, com muita experiência e muito conhecimento da advogada doutora Fernanda Miniti, que mais uma vez está conosco, agora mudando o seu dia aqui no nosso Farol, às quartas-feiras. Doutora Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol de Limeira. Bom dia, Roberto. Bom dia novamente a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira. E agora, às quartas-feiras, para a gente conversar, debater, explicar, tirar dúvidas, levantar questões sobre direito previdenciário, INSS e tudo que se refere a isso. Muito bem, mais uma vez obrigado. E com mais tempo e mais espaço também. Bom, inicialmente eu tenho uma pergunta para fazer, que já me pediram desde a semana passada. Houve um aumento aí no teto do pagamento das aposentadorias e existiu aí um pequeno problema de algumas pessoas não vão receber o aumento cheio. Isso será proporcional. Dá para a senhora falar um pouco sobre isso, doutora Fernanda? Assim, por exemplo, porque quando se tem um aumento, o que acontece com o aumento proporcional? O aumento cheio é para quem já está recebendo há mais de um ano a aposentadoria. Então, ela vai ter todo o percentual do aumento para o teto. Tá? Agora, imagine uma pessoa que se aposentou em dezembro. Ela vai ter o percentual referente àquele mês. E depois de um ano, ela vai ter todo o percentual do aumento. Então, o primeiro pagamento da pessoa, assim como o 13º, se calcula de forma proporcional, também assim se faz com o teto. Porque a pessoa ela ainda não... a primeira parcela ela é feita, o pagamento de forma, em razão proporcional a um dozeavo, ou 12 meses, né? De acordo com aquilo que ela elaborou, ela trabalhou. Então, aquela pessoa que o teto, ela não tem direito a incidir o reajuste total ou o teto total do mês total, porque o pagamento dela iniciou numa data ou num mês proporcional, tanto em relação a dias quanto em relação a meses. Por exemplo, se for dia 25, essa pessoa recebeu um benefício 25 de dezembro. Então, essa pessoa teve 5, 6 dias de benefício. Ela vai receber a parcela daquele benefício e o reajuste proporcional a isso, no primeiro. Depois, no outro mês, no outro ano que virá, que já vai estar aí, no próximo mês subsequente, ela já vai receber o benefício inteiro, o valor total dela. E daí, no outro ano que virá, que já não é mais essa primeira parcela, que tem a proporcionalidade, aí sim ela vai receber dele de forma integral. Então, isso acontece sempre com o primeiro pagamento da pessoa, o primeiro pagamento e a proporcionalidade em razão dos dias e dos meses em que se deu a aposentadoria. Perfeito. Mas depois em que se passa isso, continua no próximo ano, continua de forma automática com os reajustes. Perfeito, perfeito. Bom, mas se, por exemplo, se ela perdeu esse reajuste que foi maior nesse ano devido à inflação, como é que ela recupera esse valor? Perdeu em que sentido? Porque nós tivemos um aumento significativo para quem recebe o teto, né? Quem vai receber esse teto proporcionalmente, como a senhora bem explicou, daqui a um ano, ela vai receber correspondente à inflação deste ano de 2022, não de 2021 mais. Correspondente ao aumento, correspondente à mudança do teto, ao aumento na época em que se der. Perfeito. Esse ano ela vai receber de acordo com o estipulado para esse ano. Se esse ano a pessoa... na verdade, este ano é calculado em razão do ano passado. Se este ano a pessoa teve a aposentadoria pouco tempo atrás concedida, ela vai receber de acordo com o reajuste agora de 2022. E depois que se completa um ano, não existe mais a proporcionalidade de dias, quanto em relação a mês que ela tenha se aposentado, quer seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ela já vai ter completado mais de 12 meses, então ela sempre vai ser integral. Aí o índice que for
próximo ano que se completar a aposentadoria, depois de um ano que a pessoa estiver recebendo, vai ser o índice do reajuste do ano que foi falado. Perfeito. Não vai pegar o índice do ano agora de 2022 para, com essa inflação, para ela reaver lá. O que ela for receber agora, porque de fato ela não trabalhou todo o período. Então ela recebe ela recebe, né, trabalhou não, a aposentadoria dela não correspondeu a todo o período. Então ela vai receber tanto em relação a reajuste, quanto também em relação a 13º, proporcional à data que foi concedida, meses e anos. Perfeito. Mas isso normalmente só vai acontecer no primeiro reajuste, que vai ter essa diferença que ela não vai receber, que é devido, que é assim, que é correto mesmo, e depois nos outros ela recebe total, porque a aposentadoria dela já fica contínua. Perfeito, perfeito. Ficou claro. Doutora Fernanda, ontem eu bati um papo com uma pessoa, por sinal, fã das suas participações aqui no nosso Farol, e ele estava me contando que teve até uma relativa facilidade, né? Ele falou, no meu caso, eu acho que dei sorte, porque eu consegui praticamente fazer todo o processo pelo meu INSS, e ele conseguiu a sua aposentadoria até que num relativo curto espaço de tempo. Mas ele fez uma observação, e agora saindo, né, do ponto de vista técnico, eu pediria o seu olhar dentro da sua experiência. Ele disse o seguinte, ele foi conversar com o seu contador a respeito se estava na hora ou não de obter a sua aposentadoria. Esse contador disse assim para ele, falou, se você tiver direito, peça aposentadoria, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse país. Bom, ele pediu aposentadoria, obteve, está feliz da vida com isso. Agora, o que eu lhe pergunto é muito simples, né? O seu trabalho envolve também todas essas estimativas, se é a melhor hora, custo-benefício, o que a pessoa vai ter de rendimento fazendo, extrapolando um cálculo de vida, etc. Mas estamos diante de um ano eleitoral, um ano de incertezas ainda na política. Tivemos uma reforma eleitoral recente, é provável que não venha outra tão cedo. Qual que é a sua recomendação para quem está ainda titubeando, se pede aposentadoria, se espera um pouco mais? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu acredito que não haverá tão cedo mudança na legislação previdenciária, não a nível do que foi como a reforma, porque foi feita uma emenda em 2019, então isso é recente. Não vão mexer tão cedo assim na Constituição. Então eu não vejo razões para a pessoa ficar desesperada e dar entrada de imediato numa aposentadoria. Claro que se ela já tiver o direito, ela pode analisar se aquele direito para ela está bom no valor que foi concedido, a ela esperar mais um pouco, porque tudo isso dá para ser calculado. Se aquela regra que ela vai se aposentar, o valor e a data, porque ela vai receber por mais tempo, se é benéfico para ela ou não. Ou, em uma outra regra, ela vai ter que aguardar 6 meses, 1 ano, 2 anos, porém, ela pode receber esse período, vai receber mais tarde. Mas, às vezes, o valor que ela recebe mais tarde, ao longo da vida dela, ela vai ter um maior retorno de investimento. Então, o que a pessoa precisa analisar é aquilo que é melhor para ela. Pode até ser que o benefício que ela vai receber hoje, de imediato, dê na mesma que algum outro. Aí eu não sei, porque precisaria comparar. Um exemplo, por exemplo, salário mínimo e depois for um salário mínimo, se o valor do benefício da pessoa sempre for o salário mínimo, se ela se aposentar mais cedo, e ela não aumentar o valor da aposentadoria dela através de um planejamento para aumentar o valor de uma possível aposentadoria, não teria por que ela esperar mais para se aposentar por aquilo que ela já receberia. Mas em mudanças de valores, de cálculo e de tempo, a pessoa, a minha orientação seria procurar o melhor benefício, tanto em relação àquele que vem primeiro, mas em relação ao que dá de fato o maior valor para a pessoa. E às vezes também o que dá o maior valor financeiro de remuneração, do salário, ali, da renda mensal inicial, pode ser que aquele que está estipulado como maior valor não é o que dá o mais retorno financeiro para a pessoa, diluído ao longo da vida dela pelo recebimento, até uma média de expectativa de sobrevida até 80 anos.
Então, tudo isso dá para a pessoa calcular e saber qual é melhor. Então, minha orientação seria, não vejo necessidade da pessoa, no momento atual, ficar desesperada para dar entrada em aposentadoria. O que aconteceu com a reforma, lá em 2019, aí sim muita gente ficou com medo e fez isso. E também com as outras emendas constitucionais que tiveram em outros anos anteriores, isso foi muito comum. Isso aconteceu também muito quando tirou a aposentadoria proporcional, só para ficou integral. Um monte de gente ficou com medo de perder e deu entrada em benefício, acabou recebendo benefício menor. Então, do meu ponto de vista, seria isso. Não há um pavor, um desespero. Alô? Oi? Pois não, continue. Ah, tá. É que aqui sumiu a tela para mim. Tá bom. Não vejo um ponto assim que justifique para a pessoa dar entrada de qualquer jeito com a aposentadoria. Se a aposentadoria for boa, sim, ok, perfeito. Se a aposentadoria for melhor ela aguardar um pouquinho, ela pode aguardar, que eu acredito que essas regras ainda vão perdurar por um período. Ela pode se planejar com tranquilidade para aquilo que é melhor para ela. E tem um outro detalhe, né, doutora Fernanda, com essa pandemia já durando 2 anos, eu tive notícia de muita gente que fez revisões em seu próprio futuro, né, profissional, muita gente que se mudou para o litoral, para regiões montanhosas, gente que estava postergando assim a aposentadoria, pensou bem, falou, quer saber, chega, eu preciso descansar um pouco, né, já trabalhei bastante também. Isso interfere, né, doutora Fernanda? Com certeza, isso faz parte da própria pessoa planejar o que ela vai fazer para a vida dela. Porque aqui eu estou falando em termos do benefício e do valor, mas pode ser que no momento da pessoa, mesmo aquele valor menor, e ela tendo consciência que até ao longo da vida ela vai receber menos do que num outro momento de aposentadoria, mas que naquele momento ela está precisando daquele suporte, daquele valor que ela receberia. Então, aí no caso concreto da pessoa, a própria pessoa vai poder analisar aquilo que de fato é melhor para ela, não só em termos legais, mas na vida e no momento atual dela. Perfeito. Porque com aquilo que ela recebe, ela pode até colocar em outro investimento, aí a pessoa vai... O importante é a pessoa ter ciência. Bom, eu acredito, o importante é a pessoa saber o que está acontecendo, para a pessoa não falar assim, depois, olha, eu me aposentei, mas eu poderia ter me aposentado lá e eu não sabia. Poderia ter me aposentado depois, eu não sabia que tinha essa possibilidade. Agora, se a pessoa sabe, por uma escolha de um contexto fático dela, da vida dela, ela está precisando e ela... Tudo bem, é a escolha dela, ela tem a consciência. A única coisa que eu acho interessante é a pessoa saber aquilo que ela está escolhendo. Eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Eu me aposentei, mas eu não sabia que depois eu iria ter um direito melhor. Eu me aposentei, antes de 2019, em que tinha um fator previdenciário, se eu esperasse mais um pouco, meu fator seria maior, proporcional para integral, a pessoa não sabia e depois ela diz, me aposentei precipitadamente. O bacana é a pessoa se aposentar consciente, não precipitadamente. E a escolha dela. Como ela faz uma escolha de vida, outra coisa. Claro. Então já vou lançar o tema para a próxima semana, né? Dicas para a gente fazer um bom planejamento de aposentadoria, porque normalmente a gente só pensa nisso quando está se aproximando da velhice. E o ideal seria conhecer essas dicas quando a gente está em plena atividade no mercado de trabalho, não é, doutora? Sim, com certeza, porque quando a pessoa está perto da aposentadoria, o planejamento ela tem pouco para mexer. Por quê? Porque o cálculo ele é feito, eu já expliquei algumas vezes, a média dos valores ela se conta a partir de julho de 94. Então, se a pessoa vai se aposentar agora em 2022, todos os salários que vão ser considerados dela para entrar no cálculo que vai gerar o valor da aposentadoria vai ser de julho de 1994 até a data do requerimento. Então, se for 2022, de julho até agora. Se a pessoa está próxima de aposentar e ela quiser aumentar o valor da contribuição dela, vai ter pouco tempo ali para mexer, já que o cálculo está vindo desde lá de 94. Agora, se a pessoa tem mais 10 anos, 15 anos pela frente para trabalhar, que essa aposentadoria vai ser no futuro, ela vai ter 10, 15 anos que ela pode
mexer nos valores para frente, já que para trás não dá para mexer mais, para ela modificar esse valor da aposentadoria. Então, quanto mais perto, menos se consegue fazer um planejamento em relação ao aumento de valores para gerar uma outra aposentadoria. Mas, porém, mais perto também, claro, que dá para verificar o melhor benefício, se tem alguma outra saída, alguma outra regra, como a regra do descarte, que vai dar um cálculo melhor. Mas o ideal é a pessoa já saber, para ela ir se programando ao longo da vida e deixando aquele benefício melhor. Perfeito. Vamos deixar esse assunto para a próxima semana. Então, como sempre, é riquíssima a sua contribuição aqui no nosso programa. Doutora Fernanda, ótima sequência de semana. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima. Ótima sequência de semana para todos vocês. Um abraço para todo mundo. Todo mundo fique com Deus. Até a semana que vem. Igualmente. Muito obrigado, doutora Fernanda.